Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso podcast de número 4, o podcast Universo Business, o podcast que ajuda os micros e pequenos empreendedores. Hoje eu venho falar com o empresário do ramo industrial. Vou falar com o André, dono da fábrica Plazan Indústria. Poucas fábricas que tem aqui no Pará. E essa é uma das primeiras fábricas de embalagem. Então seja muito bem-vindo, André. Tranquilo, James. Prazer, eu te agradeço por tu estar vindo aqui nesse podcast, né? Para os ouvintes que estão querendo aprender mais sobre empreendedorismo, né? Quem é o nosso ouvinte? É aquele micro, pequeno empreendedor, é aquela pessoa que está começando, que tem um comércio, que tem um restaurante, né? E até a pessoa que tem uma fábrica pequena em casa, que quer aprender mais, né? Você tem muita história para contar para a gente aí. Bastante. Então, a gente vai começar aqui falando sobre você, a sua infância, André. Assim, Tá. me conta desde a origem, lá do começo, quando tu começou, né? Teus pais, teus irmãos, tua família. Me conta aí. Bora se abrir nessa conversa aqui, meu amigo. Vamos lá. Vou me apresentar, né. Bom dia, pessoal. Sou cristão, sou pai, sou avô já, eh, as minhas características, sou bem persistente, né, sou honesto, tenho uma formação de caráter de família. Eu venho de uma família de 10 irmãos, sou caçula dos 10 irmãos, né. 7 dos irmãos são servidores públicos, apenas 3 empreendedores. Meu pai trabalhou numa empresa chamada Eletronorte, aqui em Belém. Ele é uma pessoa de uma persistência, um caráter e persistência muito promissor, né. Pra vocês terem ideia da persistência dele, ele tinha 3 graduações. A última graduação dele foi com 72 anos de idade, ele se formou em bacharel em direito. Como é o nome do teu pai? Milton Xavier. Milton Xavier. Então, ali a gente já via a persistência dele de vida, né. Então, o destino dele era estudar, então ele era bem concentrado nisso, né. Qual era a formação dele? Ele Primeiro. foi formado em filosofia, a primeira formação, depois de filosofia foi letras, se formou em letras, e ele depois queria ser advogado, né. Tentou várias vezes aqui em Belém, e ele foi para Santarém. Ele era o aluno mais velho da turma dele, então quando ele se formou, a rádio, acho que se eu não me engano era Majoara em Santarém, fez uma entrevista com ele, foi bem bacana, então essa persistência dele trouxe pra gente, vem no sangue essa persistência dele em relação aos negócios, né. Ele faleceu agora, dia 8 de março, né, no Dia das Mulheres, tem um pouco mais de 3 meses, né. Falar da minha mãe é bastante fácil, né, a alegria inspira, ela já acorda cantando. A minha mãe é uma formosura em pessoa, né. Tem quantos anos ela? A mãe tá com 90, fez 90 90. agora, né. São 10 irmãos, como falei, nossa família é uma família muito unida. Tem um ditado que diz assim, né: "Uma mãe é para 10 filhos, mas 10 filhos não é para uma mãe". E lá não se caracteriza esse ditado, né. Na nossa família, por ser muito unida, minha mãe, todo dia nós temos uma escala em casa, todo dia tem que dormir um filho com a minha mãe. Ela é bastante mimada, e se ela pudesse ter os 10 junto dela, ela ia querer os 10, né. Mas todo dia dorme um, faz uma escala todo santo dia com ela, então ela é bastante mimada. É uma alegria em pessoa, Bacana isso. né. A origem, eu fui um garoto, eu comecei assim, a minha origem vem de bastante tempo atrás, né. Eu comecei com 18 anos de idade, era mais ou menos isso. Eu tinha um amigo, então aí nasceu a origem do empreendedorismo. Ele vendia computadores nessa época, há bastante tempo atrás, né. Eu estou com 51 anos de idade, né, sou casado, né, tenho 3 filhos, né, 3 enteados, né, e começou bem lá atrás. Nessa visão que eu tive com ele, ele vendia esses computadores, ele montava esses computadores, ele fazia um consórcio rápido assim, porque computador era muito caro. E numa conversa com ele, eu vi uma tabela e nessa tabela tinha uns acessórios. E eu vi que ele não focava, né, eu tinha uma amizade boa com ele, eu vi que ele não focava nesses acessórios. E eu vi uma oportunidade, foi a primeira visão de oportunidade de negócio. Eu ouvi ali que ele não vendia esses acessórios e eu perguntei para ele se eu poderia vender esses acessórios. Ele disse que sim.
Aí eu comecei a comprar esses acessórios, né, Mas esse teu amigo, tipo assim, é amigo de de infância, de infância, era infância, amigo de mas infância. Depois era de escola, depois a gente perdeu essa amizade no decorrer do tempo, mas a origem foi a minha busca de origem empreendedor, né, a minha memória vem dessa venda desses acessórios. Então eu comecei a comprar esses acessórios, os computadores estavam nascendo, né, na cidade, isso por volta lá de 1989, 1990, né, eu nasci em 72. E aí foi criando eu peguei essa oportunidade de negócio, comecei a comprar, e eu jogava, botava dentro de uma mochila, me arrumava, pegava um ônibus com a minha sacola, com a minha mochila, e ia procurar futuros clientes. para vender esses acessórios, que tipo de acessório era? Eu vendia capa de computadores, né, que ele vendia os computadores, eu vendia as capas dos computadores, eu vendia pad mouse, capinha para mouse. Antigamente os computadores eram com disquete. Então você colocava o disquete e eu vendia um limpador de disquete, viu, um álcool isopropílico que a gente Sim. colocava, e quando eu vendia, eu acabava fazendo a limpeza nos computadores. Então, além de vender os acessórios, eu acabava arrumando o computador, e ali eu já ganhava um pouquinho a mais e eu fui montando o negócio em cima disso. E aí eu pegava, era porta a porta. Pegava mochila e descia num bairro aí. Era consignado, tu pegava com ele, Não, eu comprava. compro porque ele tinha trabalhava com uma importadora, estava nascendo isso aqui, né. Eu comprava os acessórios e eu dele, ele comprava para mim, eu pagava ele, jogava a minha margem e saía para vender. Então era bem aleatório. Então onde eu achava que eu visitava um bairro, ou era comércio, campina, entroncamento, onde tinha escritórios e empresas, eu batia na porta. Hum. Eu batia na porta, entrava e ali oferecia o negócio. Então ali foi que eu percebi onde eu comecei a empreender. Nas minhas Nas- memórias vem dessa venda de acessórios de computador. Nasceu o teu espírito de venda também Um aí, né? espírito de venda. A oportunidade Oportunidade, começou. A né? minha primeira oportunidade como empreendedor, eu enxerguei aí, fazendo a lembrança das minhas memórias. Tá, e depois daí? Aí nasceu isso aí e tal, tu como foi? Tu depois dessa parceria, tu foi comprando mais mercadoria ou tu já foi para outro negócio? Como foi depois daí? Interessante. Quando foi em 94, como eu te falei, eu comecei em torno de 90 a 91. E aí eu comecei a me profissionalizar. Em 94 eu abri meu primeiro CNPJ, que eu tenho até hoje, né? São quase 30 anos, né? Que foi em 94, eu tenho CNPJ ativo até hoje. E comecei a comercializar já eu comprando direto. Então aumentei a quantidade, montei um escritório, um pequeno escritório na Conselheiro, e mas eu não perdi, eu continuava saindo para venda, eu atendia diretamente o cliente. Então eu levava o produto até o cliente. Eram produtos compactos, então em uma mochila eu conseguia fazer pela manhã uma boa quantidade de vendas e voltava, O mesmo abastecer o produto? mesmo produto. Já pegou a referência, Já vê, pô, peguei se ele consegue, eu consigo também, né? Isso exatamente. aí é bacana. Agora, tu já viu uma diferença aí, né? Que tu não, tu já pegou ele como referência. Sim, Como é o nome dele? pela minha lembrança era o Wellington. Tu pegou o Hélio, pô, se o Hélio tu consegue, eu consigo. Já criou uma referência aí, não. Eu posso fazer isso daí. Aí tu abriu Posso. teu CNPJ em 94, aí tu foi 94. comprando os mesmos, fez o mesmo O processo, só que mesmo tu melhorou processo. mais que tu. Como foi que tu falou mesmo? Eu abri um CNPJ, comecei a comprar, cheguei até a participar de licitação no mercado, né? Tinha até algumas grandes empresas, eu ganhei algumas licitações, isso comecei a fomentar e comecei a montar computadores também, né? E daí eu fui pegando expertise de comércio, de negócio, de negociações. A gente vai no dia a dia, cada vez que você sai para uma venda e retorna, você volta diferente, né? Você encontra pessoas diferentes, você começa a absorver capacidade diferente. Eu era muito jovem, eu tinha 20 anos de idade, né? Nessa época eu tinha 20, Nessa né? época eu tinha Então tu 20. passou 2 anos aprendendo lá com ele, né? Isso. Vendendo. Aí depois, com 2 anos depois, com 20 anos, tu abriu teu CNPJ. Eu tinha 20, 72, eu tinha 22 anos. 22 anos. 22 quatro anos anos. depois. 4 anos depois. Certo. E aí, André? Depois daí começou a entrar as importadoras. O computador começou a ter um crescimento no Brasil muito grande, começou a abrir várias importadoras, ele praticamente foi o que iniciou o negócio. E aí como começou a expandir, várias lojas, magazines, começou a entrar nesse mercado, a gente foi perdendo participação, né. E aí eu parei com o o comércio de computadores, e aí eu tive outras experiências profissionais, né. Aí eu fui bancário, né, de bancário eu fui corretor de seguros,
até calcinha e sutiã. Depois voltei a ser marqueteiro de bater em porta, montei uns kits de peças íntimas e fui voltar a ser marqueteiro, que era a minha expertise de negócio. A minha venda era a venda corpo a corpo, entendeu? Então, a minha expertise era essa negociação e o meu mercado era esse. Aí eu voltei para fazer isso. Passei acho que mais ou menos uns 2 anos trabalhando em relação a isso. E daí eu fui ser vendedor externo de uma empresa de panificação e confeitaria aqui em Belém. E de lá eu trabalhei por 2 anos nessa empresa. Hum. Agora, e André, tu foi bancário, corretor, Isso, vendedor de calcinha. isso. Vendedor de calcinha era corpo a corpo, né? Corpo a corpo, era corpo. Aí, nessa fase aí, André, tu passou quanto tempo como vendendo calcinha? Eu me lembro de uma época que tu falou que era tu, teu irmão, né? Isso. Tu e teu Eu, meu irmão. irmão, meus outros irmãos vendiam perfumes nesse mesmo processo. A gente montava uns kits, deixava, batia em porta a porta. Se a pessoa vendesse esse kit, ela ganhava uma premiação. Coisas que muito no Nordeste é feito, a gente trouxe, veio nordestino, a gente trocou o produto e a gente criava isso aí em cada bairro. Num dia, a gente parava o carro, ia fazendo porta a porta, deixava na casa. Se a pessoa vendesse 6 unidades, ela ganhava um prêmio. Se vendesse as 12, e com 30 dias a gente retornava. A gente era um marqueteiro nato. Mas tu esqueceu de um, tu abriu um bar também, não foi? Ah, você sabe da Me conta história. essa história aí. Isso aí porque foi um pouquinho antes, Foi, entendeu? Foi um foi pouquinho antes antes. de bancário, Eu, antes de corretor. Como foi essa história? Conta essa história aí pro pessoal é, ouvir. essa história foi, na verdade, foi o primeiro empreendedorismo, Pois né? é, Mas pois essa é. história eu tomava o estoque, entendeu? Foi com 18 anos de idade. Eu vi no anúncio que estava vendendo, eu também queria ser empreendedor, eu sempre quis ter o meu próprio negócio, e eu tinha uma moto na época, Hum. né? Eu tinha 18 anos de idade, eu vendi essa moto e comprei, e me juntei com meus dois irmãos, mostrei o negócio para eles, e os meus dois irmãos pegaram o dinheiro emprestado com o meu cunhado, É. né? E a gente juntou, eu vendi minha moto, juntamos os dinheiros e compramos um bar. O nome do bar era Sabor Açaí. E aí começou, aí só que já viu, né? 3 homens solteiros, né? Os dois já eram casados na época, montando dentro de um bar. Então tinha uma escala, cada um aí uma semana, enfim. Aí foi também uma expertise, foi um aprendizado. E aí a gente trouxe algumas coisas boas disso para os outros negócios. Só que quando tu passou por todas essas experiências, o que mais te impactou foi quando tu foi trabalhar na empresa de panificação. Que tu A pegou. empresa de panificação, ela teve. O que que eu busquei nessa empresa de panificação? Eu estava recém-casado, né? Eu estava com meu primeiro filho e eu precisava de uma segurança, né? Então eu era o esteio, então eu tinha que buscar alguma coisa fixa para eu poder me manter. Então a primeira busca disso foi isso. Então eu agreguei o minha expertise em venda, a minha profissão principal é vendedor, né? Então eu busquei a minha profissão de venda externa com uma condição no final do mês ter alguma coisa fixa, porque eu recebia um salário fixo mais comissão. Então eu agregava os dois e eu conseguia manter a minha família, né? E eu poder depois, mas assim, sempre com pensamento em montar algo. Aquilo ali, eu sabia que aquilo ali para mim era somente temporário, Provisória. Quantos provisório. anos tu tinha nessa época? Eu estava com 23 anos, foi em 96 para 98. Eu estava com 26, né? 24, né? 24. 24 anos, 24 anos. porque o meu primeiro empreendimento direto mesmo, real, que a gente vai falar um pouco à frente, eu tinha apenas 26 anos de idade. Entendi. Aí, 24 anos, tu foi trabalhar nessa empresa. Tu pegou mais experiência também, Bastante. né? Me conta nessa trajetória aí, desses 2 anos aí, o que mais tu aprendeu para te aplicar no outro negócio que tu abriu? É assim, eu tive um professor, né? A gente não posso deixar de falar, o nome dele é Charles Platon. Ele era bem, bem mais velho, um cara com uma experiência, um know-how de vendas. Então, a, a primeira fase de um vendedor, a primeira coisa é ter credibilidade, como todo negócio, né? É fundamental. Então, o que você vende, o que você negocia, você tem que entregar. E ele sempre passou isso para gente. Nunca venda o que você não tem, né? Então, a credibilidade começa no horário. Vender começa quando você sai de casa. Para mim, vender você sai de casa. Porque quando você vai visitar um cliente,
até o tipo de roupa para aquele cliente, você tem que sair de casa, você já está se vendendo. Então ali começa a venda. Quando você se trabalha para sair de casa, você já começa seu início de venda para chegar no cliente, né. E ele ensinava muito isso pra gente, ele passava essa experiência dele tudo pra gente. E eu fui absorvendo tudo que ele falava. Hoje eu trabalho com uma calculadora chamada HP, né, baseado nele. Ele dizia assim: "Ó, quem vende tem que saber fazer conta". Então tudo isso eu recordo, as minhas memórias vai buscar isso lá, que ele dizia: "Quem vende tem que saber fazer conta, quem não sabe fazer conta não vende". Então vamos começar por aqui, aprende isso aqui. E eu olhava quando ele calculava, ele pegava a calculadora HP e ele já dizia as datas dos vencimentos na negociação quando ele fechava a venda para o cliente. Então aquilo ali tudo eu olhava, tudo eu observava, entendeu? Qualquer situação que ele mostrava, ele primeiro foi meu primeiro professor de venda externa, assim, que eu possa do que eu sabia, mas do que com quem eu aprendi foi com Charles Platon. Pois é, agora, tipo assim, tem uma diferença aí, André. Se é um vendedor que tu não tá tendo esse mentor, o cara pode muito bem pegar uma tabela e sair para vender aí e não liga na hora de fazer conta, né? Não liga na hora de dar o vencimento pro cliente, Sim, né? E isso já foi um diferencial muito grande por tu ter tido esse aprendido, mentor, não é isso? com certeza. Aí, e daí, depois daí, como foi para te virar essa chave, para te querer abrir uma empresa ligado? Porque no começo, tu já contou que o rapaz vendia computador, acessório, aí 2 anos depois, opa, eu Mais uma posso fazer isso oportunidade. também. Posso Aí tu fazer. passou por todo esse processo, aí tu foi trabalhar 2 anos nessa empresa de panificação, Trabalhei aí 2 tu anos, pensou também na na oportunidade. oportunidade. Como foi essa virada de chave aí? Essa virada de chave, ela aconteceu quando eu percebi, eu trabalhei 2 anos, e eu percebi que tinha muita demanda de cliente para pouca oferta de material. Foi a primeira oportunidade que eu enxerguei nesse negócio. Então eu saía para vender e quando a gente não tinha um produto, por exemplo, quando faltava no estoque, tinham praticamente 3 fornecedores aqui em Belém. Então, quando esse produto faltava e tinha um que era mais caro, então sempre tinha um em potencial que você comprava esse produto, então quando acabava na nossa distribuidora, o cliente ia buscar em outra. E se não tivesse em outra, ele ficava sem um produto. Então eu percebi isso, que às vezes quando acabava um tipo de produto, todos os produtos vinham de fora, né, São Paulo, Santa Catarina, e a gente ficava longe para cá. Então ali eu percebi uma oportunidade de ter um outro fornecedor e atender os clientes que ficavam fora desse abastecimento. Pois é, mas eh, se tu perceber isso daí é uma coisa, mas na hora de fazer é outra coisa, na hora da prática, Sim, não é é verdade? bastante Né? Aí diferente. o cara pode ter o insight, mas como muita gente faz, eu já pensei em abrir nisso aí, mas eu só não abri porque só que tu passou essa barreira. Passei. E como foi isso daí? Como foi os primeiros entraves, primeira dificuldade desse negócio que tu... Para iniciar esse negócio, eu era vendedor, né, então o que eu recebia, eu fazia uma pequena economia, mas não dava para começar o negócio, né. E eu chamei o meu cunhado Gabriel, nós entramos eu conversei com ele, expliquei a situação toda, como era que funcionava o negócio, e ele pegou e disse assim: "André, eu acho que eu gostei dessa oportunidade". Ele era bancário na época, ele tinha uma economia, e disse assim: "Eu gostei dessa oportunidade, eu acho que é a credibilidade, volta a ter a credibilidade". E ele disse assim: vamos estudar esse negócio". Aí eu levei algumas revistas para ele, mostrei o que que era, e a partir daí foi um negócio muito rápido. A gente começou, entrou em contato com novos fabricantes e a gente começou o negócio. E aí duraram, foi uma empresa de sucesso, de muito sucesso. Essa empresa durou 15 anos. Foi Pois é. até 2014. Ela começou em 98. Eu comecei a trabalhar nessa distribuidora em 96, saí em 98. E em 98 comecei a Central do Padeiro, era uma empresa de distribuição em produtos de panificação e confeitaria, uma empresa que teve um expoente assim muito alto. Nós crescemos muito rápido, entendeu? E levou aí em torno de 16 anos essa distribuidora em Belém. Não, eu tenho uma dúvida aqui. Tu arrumou um sócio, Arrumei um né? sócio, Ele entrou com capital, ele entrou com porque capital. como tu trabalhava como Eu vendedor não e tinha era comissionado, capital, tu não não tinha. tinha capital. Então, E muito novo, eu não tinha crédito bancário, pois é. não tinha, valores para poder captar para Pois é, montar um porque até negócio. porque tu tinha uma família, tu tem uma família. Tem. Então aquilo é como é que eu vou juntar dinheiro, fazer um negócio? Ou tu poderia pensar assim, ou eu arrumo um sócio
eu já tenho as minhas habilidades, o que a gente poderia vender, ou eu espero juntar um dinheiro para me poder investir sozinho. Não é Exatamente. isso? Foi isso que Aí aconteceu. tu arrumou o teu sócio, aí como foi? Tu já tinha crédito, conseguiu crédito lá da Ele ti- fábrica? Ou tu começou comprando à vista? Como foi isso daí? é assim, até para cá, para Belém, para o norte, a dificuldade de venda para cá era muito grande, né? Então, todo o início de negócio foi compra à vista. Então, precisou do aporte dele para a gente poder iniciar. E conforme os meses foi passando, as vendas foram aumentando, fomos pegando credibilidade. E aí, para escalar o negócio, crescer o faturamento mensal, a gente precisava, como o aporte inicial não era também tão grande, né? E aí a gente foi pegando a credibilidade e os fornecedores foram criando segurança. E diante disso aí, cada mês que se passava, ele aumentava nosso limite e em todos os fornecedores. Então, quando a gente comprava de uma distribuidora que era forte, isso o que que acabou? Ela foi exemplo para as outras distribuidoras. A gente começou com um certo mix de produtos, que era uma curva ABC de 10 itens, que eram os itens principais, e depois a gente foi crescendo mensalmente. Então, os próprios pagamentos dessa distribuição levava de exemplo para as outras virem para cá. E começou a nessa época tinha uma revista chamada Padaria 2000, e essa revista ela fazia propaganda dos distribuidores. E a gente começou a vender essa revista, dava oportunidade de a gente vender a assinatura dela. E quando você fazia a assinatura dela, dava direito de você fazer propaganda nessa revista. E essa revista, o que que aconteceu? Quando saía a propaganda central do Padeiro como distribuidor no Pará, as fábricas já começaram a entrar em contato com a gente. A gente Hum, começou já a ser visto no mercado que é a tal da nacional, credibilidade, da né? credibilidade. Então tinha assim distribuição exclusiva do produto da marca tal. Então, como era uma empresa de renome, eles vinham, eles buscavam a gente já. Já começou a mudar, né? Já começou a balança a virar. Então já vinham atrás da gente oferecer marcas para a gente poder vender. Tá, entendi. Agora, assim como teve sucesso, né? Teve o fracasso também do Nessa percorrer da vida, porque trajetória, assim né? como a gente aprende, né? A gente celebra a vitória, mas a gente aprende com o fracasso também, né? Com E certeza. qual foi essa aprendizagem que tu teve? Nós trabalhamos, a distribuição foi em 98 até 2014, né? Nós tivemos 16 anos de sucesso dentro desse mercado. Só que as coisas evoluem, né? Tanto o cliente, o comprador evolui, como o distribuidor. E nessa evolução, nesse período desses 16 anos, várias fábricas foram abrindo também nesse decorrer do tempo. Antigamente você achava 3 fábricas de um produto. Hoje, um exemplo, você tem várias marcas de açúcar, mas há 15 anos atrás, usinas de açúcar eram 3, 4 fábricas. Um exemplo. Hoje é que nem faculdade, tinham duas, hoje tem dezenas e dezenas. Assim aconteceu com os fabricantes de produto de panificação. As fábricas começaram a abrir e eles tinham que vender. Quem fabrica quer vender. E o que que aconteceu? E como eles não tinham mais distribuidores para vender na cidade, e o que é que eles montaram? Eles montaram um canal direto. E esse canal direto começou as fábricas, eles botaram representantes dentro das cidades, e esses representantes eles começavam a buscar o cliente direto. E isso começou a fazer, eles começaram esse produto, começou a chegar a oferta direto nas grandes redes, que eram nossos principais clientes. Quando essas ofertas chegavam nesses clientes, eles começaram a dar oportunidade. Então, nossas vendas começaram a cair. Entendi. Deixa eu te perguntar, no caso, como as grandes redes eram o teu principal cliente, tu acha que foi por ter concentrado muito em grande rede, ou se tu tivesse uma carteira mais capilarizada, tu acha que iria fazer diferença se essas grandes redes, como o canal direto foi tendo para as grandes redes, tu Aham. acha que... Eu não só acho como foi o ponto. Hum, Eu tenho certeza hoje, com a experiência que a gente teve, a falta de gestão foi um principal. Hoje, a falta de gestão caracteriza foi a principal, o efeito de a gente ter quebrado, né? hum, Por quê? Porque a gente concentrou o maior faturamento em poucos clientes. entendi. Esse foi o principal erro da Central do Padeiro. Então fica uma dica aí, viu, pessoal? Né? É vivendo e aprendendo. O André, ele aprendeu muito nessa trajetória na empresa que ele trabalhou. E quando ele abriu a empresa dele, um aprendizado, né, que ele teve, como ele acabou de falar, é pulverizar mais clientes, né? Não concentrar muito só num cliente. Lógico que a gente não vai deixar de vender para os clientes grandes, né, André? Sim, com Mas certeza. assim, ter uma capilaridade maior de, Maior. de pulverizado, né, de clientes pequenos.
Entendi. Foi o que a gente aprendeu, né? Então, a gente, como eu falei, o faturamento maior, né? A curva ABC estava em poucos clientes, com muito mix. E Hum, depois disso aí a gente enxergou que o certo era pulverizar, né, o mix de produto em mais clientes. Porque na falta de um, se você tem 5 clientes em potencial e tem 10, 100 de retaguarda, na hora que um falta, os outros 100 cobre. E aí você tem tempo para buscar um novo cliente para poder Pra colocar no encaixar, né? lugar, para encaixar. E quando você não tem esses outros 100 de retaguarda, esse vira o quê? Vira 20% dos 100. E esse 20% faz muita falta, entendeu? Então hoje a dica que eu dou para vocês é, quem está começando, quem tem um negócio que está concentrado diretamente em poucos clientes, não faça isso, porque esse foi o meu erro. Então, pulverize cliente, busque mais clientes, que assim você vai ter, não vai cometer o erro que eu cometi. Entendi. Eh, Depois daí, André, aí como foi? Porque eu sei que não é fácil, porque o cara Ah, tem que se recompor, isso. né? O cara tem um emocional da pessoa, né? Isso, É, isso é muito importante isso daí. sim. Como foi essa parte aí? Eu percebi em 6 meses antes, eu senti o faro que a gente já ia quebrar. Porque ela vem se mostrando, os números vêm se mostrando. E você tenta se reinventar. A gente ainda tentou em 12 meses, em um ano, eu e meu cunhado, reinventar esse negócio. Pra você ter ideia, a gente tinha só de técnico de panificação 22 técnicos. A gente tinha por volta de 80 funcionários. Esses técnicos de panificação trabalhavam diretamente dentro das redes de supermercado, dentro das principais confeitarias, produzindo nossos produtos. Só que, assim, quem sustentava esses clientes era as próprias compras das redes de supermercado. Na hora que o representante, ele te tira o canal direto, entra e tira 5 produtos teus, principalmente se for produto com faturamento elevado, o que acontece? Você não tem mais dinheiro para pagar o teu principal vendedor dentro da loja, que era o confeiteiro, que produzia em escala o teu produto para colocar na vitrine. E isso foi acontecendo e a gente começou para reformatar o negócio, realinhar o negócio, teve que começar a vir as demissões. E muita gente pensa que tem um negócio, a demissão ela tem que fazer parte dessa conta. Porque quando você começa a demitir, o que é que acontece? Essas demissões começam a levar a caixa seu. E começa uma demissão, você demitir hoje 20% de 20 funcionários, você vai ter que tirar dinheiro desse caixa. E uma empresa que ela está tendo um nível de caixa baixo, está tentando se realinhar, é quase impossível você manter isso. Então, mais uma outra dica aí é você ter o caixa de reserva para uma possível demissão da sua empresa, principalmente se acontecesse altos e baixos, porque é nesse altos e baixos que as empresas quebram. Aí vai impostos começando a atrasar, justiça, e aí as causas que era para ser um valor menor, através da justiça, vão buscar alguns valores mais altos, e aí foi o nosso grande problema, É, a falta da gestão. quem tem caixa é rei. Tem um ditado que fala assim, que o caixa da empresa é como se fosse o sangue do corpo humano, né? Se faltar o sangue, o cara morre, Exato. né? Aham. E a mesma coisa é o caixa. Se o cara não tiver uma reserva de pelo menos tipo 3 meses, 6 meses, a pessoa pensa que eu tenho com dinheiro em caixa, eu já posso gastar um pouquinho mais. Às vezes o caixa não é dela, é da empresa, Empresa. né? É uma pessoa, um CNPJ. E precisa estar ali para futuras controvérsias, para uma possível Contratempos, investimento, né? contratempo, não é isso? Aham. Então, isso é muito importante, viu, pessoal? Vocês têm que ter um caixa. Principalmente quem está começando aí, é muito importante isso daí. Com certeza. Aí, e daí, André, depois dessa fase aí, tu fechou a empresa, Em 2015. 2015. Nós finalizamos já por volta, as últimas tentativas foi até dezembro de 2014, e a partir de 2015 eu já comecei a bolar alguma coisa, porque a gente eu já estava percebendo que isso ia levar ao fim, né? E eu comecei já a pensar em um outro negócio. Entendi. Aí, tipo assim, esse aprendizado dessa dor, que foi uma dor, né? Fechar a porta, É, fechar a porta, baixar uma porta, principalmente é, de um negócio de sucesso por falta de gestão, é mais doloroso ainda. é, Porque até porque você tem uma autorresponsabilidade muito grande, e só que você chega, quando não tem gestão, o que é que acontece? Você acha que nunca vai acontecer. é. Você nunca vai baixar a porta. Eu estou com 14 anos de negócio, minha empresa está totalmente bem sucedida, bem alocada, tenho nome, tenho marca,
tenham recompra de produto. Mas um simples de você não ter um faturamento bem dividido, trouxe isso. Então, mostra mais uma vez que nem 14 anos, 10 anos, 5 anos de negócio, 20 anos de negócio, não cria assim uma estabilidade. Estabilidade não Não existe. Como existe. diz o Flávio Augusto, Flávio mentor, né? Augusto, grande Flávio Augusto. Então, Uma outra coisa que eu acho que eu percebi que veio tu montar esse outro negócio é que se tu fosse o fabricante, isso daí não ia ter acontecido isso, não ter esse canal direto, não é isso? acertar-te na veia, né? É, Isso eu nunca te falei, mas tu é, acertou na veia. Por ter passado alguns problemas para trás de sempre acontecer isso e o fabricante entrar e a gente como distribuidor não conseguir barganhar preço, porque brigar com o fabricante era um problema e canal direto, todos que fabricam, iniciam uma fabricação quer vender. Ele vai armar alguma porta para entrar. E foi o que aconteceu. E digo, não, agora eu vou ser fabricante, que eu vou dar cotovelada e ninguém vai me tirar desse jogo, né? Vou fazer o pivô aqui e vou começar. Então, a ideia também nasceu a partir disso daí. tá, agora pra galera que tá ouvindo a gente, né, volto a dizer, nada é fácil, mas não é impossível, Com certeza. né? Porque como tu passou uma dificuldade financeira nessa época aí, como foi? Tu arrumou outro investidor? Como foi que tu fez? Como foi para te ter o estalo também? Pá, não, vou fazer isso, vou fazer aquilo, né? Porque não é do dia para noite que tu monta, eu tive uma ideia, vou fazer isso Montar, daí, vou vou fazer, montar né? isso. Depois de quebrado, né? Isso. Diferente da primeira vez, que quando foi que eu saí do material de informática, eu eu aprendi a fazer uma reserva. Hum, Então, eu não comecei, vamos dizer assim, quebrado. Eu tinha uma reserva, foram 14 anos de sucesso na empresa. Então, eu fiz alguma reserva durante esses 14 anos, né? Essa reserva que poderia ser para a empresa, mas eu fiz uma reserva pessoal. Uma coisa era CNPJ, outra coisa era CPF. Então, diante do meu Prolabore mensal, eu fiz uma reserva pessoal. Não era muito na época, você tem 14 anos. A Plazan vai fazer 9 anos, ano que vem a gente completa 10 anos, né? E como é que foi esse que nasceu? Além da ideia, eu vou te contar depois um pouco da ideia, mas a pergunta é sobre o aporte. Eu tinha uma reserva, eu fiz um empréstimo, eu te falei que a minha família vem de servidores públicos, né? Eu tenho uma irmã chamada Luzia, na época eu pedi para ela, eu contei a história para ela. Então, como se tem credibilidade dentro da família, ela pegou, fez um empréstimo também para mim, porque a fábrica puxou um aporte muito grande. Era bem diferente de uma distribuição. Até porque não é mais diferente porque requer maquinários. Distribuição você já compra, você já tem um produto para vender. A indústria é totalmente diferente. Você tem que ver para ver um aporte em toda uma estrutura de máquinas, depois matéria-prima e depois vender. Então é totalmente ao contrário. Quando você distribui, você já compra e já revende, como era o meu caso na Central do Padeiro. Então eu comprava, botava, fazia logística, entregava. Acabava o que estava no mês caindo o estoque, eu comprava, repor e vendia. Na indústria, voltando àquela, só para não me perder, em relação a não ter um concorrente, eu ser o principal concorrente, que era o que eu queria, o meu forte era justamente ter o produto com custo baixo, né. Aí voltando para a pergunta, o aporte, aí a minha irmã Luzia fez um empréstimo, né, porque senão a gente não acaba desviando a pergunta. A minha irmã fez um empréstimo no nome dela, na época, se eu não me engano, foi R$ 115.000, isso há 9 anos atrás. mais de 600 mil hoje, né? É, pro meu sobrinho, que hoje ele é capitão, que é quase um filho, que é o Roberto. Ele fez um empréstimo também no nome dele. Ele disse: eu estou indo hoje no Banco do Brasil, eu vou ver qual a minha capacidade. Eu consegui mais 105 mil com ele, só para lembrar, todos eram descontados em folha de pagamento. Então, eu tinha uma Empréstimo auto consignado, é? consignado. Então, olha a responsabilidade que eu tinha de pagar e eles acreditarem no negócio que o sonho não era deles e que eu ia ainda montar. Olha a responsabilidade que tinha, né? Peraí, é 115 mil da tua irmã, Da Luzia, né? Luzia. E 105 mil do Roberto. O Roberto hoje é tenente, está aqui próximo, está aqui em Macapá. Um beijo Roberto, teu aí. sobrinho. Beijão, Roberto. Obrigado pelo início. Você tem parte dessa história, né? Como a Luzia. Um beijo, mano. Então totalizou 220. 220. E esse Aí 220 foi para quê? Aí, não, ainda tem mais, Hum. né? Eu tinha um aporte, eu tinha um apartamento, eu vendi um apartamento.
E quando o Beto veio transferido, porque para montar a empresa eu comecei em abril de 2015. A compra das máquinas, elas ainda vão para produção, né? Você compra as máquinas. A Plazan começou em 30 de setembro de 2015. Então nós temos aí abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, 6 meses de implantação, né? 30 de setembro, que foi a Primeira nota, primeiro primeira pedido nota. que eu tirei, Certo. 30 de setembro. Então, esses 6 meses de implantação, além dos empréstimos, o Roberto foi transferido do Rio de Janeiro, que ele era capitão da Marinha do Rio de Janeiro, e veio transferido para Belém. Quando ele chegou em Belém, ele pegou uns aportes nessa transferência, que é militar, e a minha irmã me contou que ele ia comprar um carro na época, O o Roberto? Roberto. E ele deixou de comprar o carro? Não, Ah, ele ia comprar um Honda Civic, hum, né? E como eu disse, ele é quase um filho para mim, só não gerei, hum. mas ele é um filho. Aí eu peguei e disse para ele, disse, Beto, eu tô sabendo que tu tá querendo comprar um Honda Civic. Ele ia comprar um carro zero, na época o Honda Civic custava em torno de uns 80 mil reais. Ele estava com esse dinheiro. E aí eu chamei, liguei para ele, marquei um almoço com ele e disse assim, tio, tu não fica bonito em um Honda Civic. Tu fica mais gatão numa Hilux. Eu tinha recentemente comprado essa Hilux, eu estava com 6 meses com essa Hilux, estava zero, o carro acho que estava com 3 mil quilômetros mais ou menos, 9 mil quilômetros, não recordo. E eu disse, tu fica mais bonito de Hilux, tu não fica bonito. Eu disse, não tio, não dá pra mim. Eu disse, dá sim. Eu disse, não tio, tem a diferença. Eu disse, da mesma forma que eu tenho credibilidade, você vai conseguir pagar esse carro. Quanto é que tu tens para pagar no carro? Ele disse, não, eu tô com 80 mil reais aí para comprar o Honda Civic, a Hilux era cento e poucos mil na época. Eu entreguei a chave, ele saiu já de lá de Hilux e fez a transferência. A nossa máquina, para você ter ideia, eu lembro vagamente, era em junho mais ou menos de 2015? 2015. O vendedor de lá me ligou e disse, a tua máquina já vai entrar em pintura, precisa de mais 100 mil reais. E porque era pago ela de acordo com ela Gradativamente. produzindo. E aí eu tinha que dar esse dinheiro para ele, e aí eu peguei e disse que ele ficava mais bonito na Hilux. Aí ele me transferiu os 80, eu mandei os 80 e depois fui pagando os outros 20. E aí nasceu o aporte inicial da Plazan. Entendi. Agora, bora falar como tu estava falando sobre a ideia. Como foi para te ter essa ideia? Como foi para te ter esse estalo? Antes desse aporte, Só para completar, fora esse aporte, como eu te falei, eu tinha um imóvel, eu tinha uma casa, na época na Marambaia. Eu fiz a venda dessa casa, eu vendi essa casa por 500 mil reais. então totalizou 720. No total inicial, eu fechei com as contas lá com 850, E essa né? Porque diferença tu foi eu pagando. tinha no bolso, né? Que era a minha Ah, reserva. Eu entendi. sei que na época eu iniciei com uma máquina, né? Vale lembrar, eu comecei com 5 moldes. E tu Para ti- vocês terem uma noção, cada molde é o preço de um carro zero, um carro popular, né? Para Quanto? iniciar um Uns 30 negócio. mil? 25 mil? Mas hoje 70, 80 mil reais no mínimo para um molde curto, molde baixo, né? Porque depois posso estender em um outro Hum, podcast para a gente falar hum. do tipo do negócio. Mas cada molde, e a gente começou com 5 moldes. A Plazan começou em Belém em 2015 com apenas 5 moldes. Eu fiz a leitura dessa rede porque como eu já trabalhava nessa rede de supermercado, com a venda do produto de panificação, o que eu entendi? Eu fui para as embalagens, fabricar embalagem, e fui nesse cliente e vi quais eram os principais produtos de consumo. Como eu não tinha como atender um distribuidor, porque eu tinha uma referência. A minha principal, eu já posso até adiantar a tua pergunta, que pode ser que tu chegue lá, na referência de negócio. Eu tinha um espelho muito grande. Eu tinha uma empresa, existe uma empresa no Brasil que é a maior empresa de fornecimento de produto de embalagem. Certo. E ela, para mim, era a minha referência. Na época da distribuidora, tu vendia essa embalagem? Eu vendia, eu conhecia já o produto, e é um produto assim, não sei se pode falar nome, Pode falar, falar pô. De da alta empresa, qualidade, a Galvanotec. qualidade é a Galvanotec, né? Uhum. Então ela é uma empresa de referência, então eu me espelhava nela. Eu estudei todos os produtos, todos. O bom negócio para você ver é você estudar seu concorrente. Antes de tu comprar a máquina. Não, na introdução de fabricar os moldes. Não, eu entendi, mas antes eu queria saber, só pra gente, antes da gente chegar Tá, nessa vamos parte, lá. eu queria saber como foi pra te chegar esse estalo de comprar essa máquina de embalagem. Porque tu já trabalhava na parte de Ah, confeitaria.
Tá, Eu queria saber isso daí, como tá. foi? Então vamos lá, vou voltar um pouquinho, depois a gente chega É. aí. A minha irmã, que trabalhava vendendo na rede de supermercado, ela foi oferecer um produto e o cliente e o comprador falou do produto uma demanda chamada Kit Pot. Hum, Era as grandes redes de mercado, a gente vê como os mercados, é aquela manteiga granel. hum. Vinha com o nome dele, com manteiga dentro. E aí apareceu a oportunidade para ela dizendo assim, o cliente assim, tu não consegues comprar esse O produto, kit o pot? Kit Pot. É. Hum. E ela levou. Aí a Plazan começou com essa ideia. E chegou, ele disse assim, tu não consegue, tem muita demanda e um fornecedor que atendia a rede de mercado. Somente um. Por quê? Porque eles faziam a impressão do nome na embalagem. Era único na época, 15 anos atrás, era Era. uma tecnologia muito alta e era o único que fazia. Pode falar com a empresa? Era Fibrasa. Fibrasa? Fibrasa. Ela que vendia kit pot Ela que antes. vendia, eu acredito que até hoje, né? Então, uma empresa já de dezenas de anos, né? E eles tinham expertise disso. Então, para você ter uma noção, é você conseguir expandir um plástico com um nome. Como é que você. Quando ela é impressa, só é um pontinho no plástico. Quando você expande, cria o nome. Então, era uma tecnologia muito alta. Mesmo, mas eu estou estudando, eu não estou sabendo como é que funcionava. E aí ela trouxe para eu pesquisar, né? Ela trouxe, disse, olha, tu leva isso aí, faz uma pesquisa. A própria cliente falou isso pra ti. Não, falou para minha irmã, que é a Ilka, né? Levou isso para ela e a Ilka me trouxe. A ideia iniciou de começar com o kit pot. Mas aí o que vendia pra ti? Não, a Ilka era vendedora na época da Central do Padeiro para a rede de supermercado. Hum. E aí ela trouxe essa embalagem e disse, mano, vê se tu consegue desenvolver, ele tem muita oferta, eles estão pedindo para fazer, né? E se a gente conseguir vender, tá com a porta aberta. Eu disse, então, mais uma oportunidade, vou começar a pesquisar. Nessa pesquisa, eu comecei a buscar kit pot, fábrica e tudo, e vi que o aporte era muito alto. Isso antes eu não estava nem pensando da Plazan em fazer embalagens termoformada para doces e salgados. O meu pensamento não era esse. Iniciou com o kit pot. Hum. E eu tive a oportunidade de várias ligações para São Paulo, pesquisar fábrica, maquinário e tudo. Eu tive a oportunidade e a sorte de quem atendeu o telefone foi o dono de uma empresa. E essa empresa é um grande amigo meu hoje, que é o Rui Katsuno. Ele vai assistir isso aí, ele lembra disso daí. Ele atendeu o telefone e eu contei um pouco dessa história, o que é que eu estava passando aqui. Ele disse, André, vai ter uma feira mês que vem. Tudo se encaixou, as coisas foram se encaixando. Ele disse, vai ter uma feira aqui em Belém, lá em São Paulo, e tu não quer vir participar da feira? E aqui eu te mostro como é que é o cenário disso. Indústria, tu não tem nenhum conhecimento, então não dá para eu falar por telefone, eu tenho que te mostrar como é que funciona. Então foi rapidamente, eu peguei, comprei uma passagem, no outro mês eu estava, esse mês que vem a gente vai ter a Interplast, mas era Plástico Brasil, se eu não me engano. Eu Ah. peguei um avião e fui para a Tu foi feira. pra essa feira. Fui para a feira. Foi a primeira feira de indústria que tu foi. Foi a primeira feira, foi a minha primeira experiência. Hum. Então chegar lá era aquela coisa, né? Você trabalha com quem vende a calcinha, entrando numa feira, vê máquinas, você fica, né? E eu peguei comecei a olhar as feiras, fui lá com ele, muito bem recebido, agradeço ele até hoje, é quase um irmão, meu amigo, quando eu preciso de informação. E eu cheguei lá e ele disse assim, botou na mesa, disse assim, olha, o que tu queres funciona desse jeito, esse aqui. Então não tem como fazer. Essas empresas são muito fortes, então, ainda mais impressa, então, porque são estágios. E aí, aí ele tirou. Ele disse, mas olha só, eu tenho eu fabrico isso aqui. E para o teu estado não tem nenhum fabricante. Eu acho que mesmo que a gente comece bem pequeno, a gente vá crescendo degrau a degrau, eu acredito que a gente tem mais potencial para isso aí. E eu já vi as máquinas funcionando, ele estava já construindo uma máquina para um outro cliente, eu já vi como funcionava e me encantei pelo aquilo ali. E mais pela confiança, ele me passou muita confiança de negócio. A empresa dele, ela gera confiança. Até hoje, o que eu preciso, basta um telefone, ele chega, olha, tá precisando de uma peça, tá Ele precisando fabrica disso. máquina. Ele é fabricante de máquinas termoformadora no Brasil. Mas Ele, qualquer tipo de material. ele Ou ele é faz. especialista em Não, algum. ele fabrica máquinas para PET, para PVC, para PP, para PS. A gama deles é bem grande. Mas ele assim, a empresa dele te deixa bem confortável e confiante na hora que você vai comprar algum tipo de equipamento. E aí ele colocou isso tudo na mesa para mim. Quando eu já voltei, eu comecei a formatar.
comecei a ver a viabilidade, e aí comecei a pesquisar o meu concorrente, né? Entendi. Que E era aí que que é a foi a ideia Govonotec. dele? Foi ele que te sugeriu. Ele que me Tu foi para sugeriu. querer montar uma fábrica de kit pot, Isso, que é que é PP. PP, né? Isso. Aí daí, Daí, o aí, dinheiro não dava, aí né? daí dinheiro não deu, aí tu foi para uma que tinha mais necessidade do mercado que ele te indicou. Pronto, Entendi agora, exatamente. entendi. Agora continuando lá que você estava falando lá que tu copiou tudinho a Governotech, né? Eu estudei, Estudou. né? Eu Copiou, estudei, desculpa, tu estudou. eu estudei. O que é que eu fiz? Como é que eu pegava um produto, então só para você ter uma ideia, os produtos eram, eu calculava a micra do produto, que é a espessura do plástico, eu calculava o peso em grama da caixa. Eu ia em alguns distribuidores, comprei embalagem, então comprei uma balança de peso de 1 em 1 grama, né, uma balança de precisão. Então eu comecei a estudar todo esse tipo de embalagem. E aí eu comecei a fazer a viabilidade do negócio. Fiz os custos do produto e eu tinha um fator da distância, né, como o polo disso, para vocês para ter uma ideia, aonde eu fui me meter, o polo de fabricação de plástico é tudo no sul do Brasil. Eu fui um louco, acho que muita gente me chamou de maluco por eu montar uma fábrica de plástico totalmente distante de um negócio onde é o centro de negócios, né? Então, tudo que vem de plástico para cá, para o norte do Brasil, Nordeste, vem do sul. E eu disse assim, não, eu vou desbravar isso aí. E aí foi visto em relação também a isso a oportunidade de negócio. E aí eu comecei a estudar micra, caixa, posicionamento, transparência, peso, e fiz uns cadernos. Eu tenho vários cadernos hoje, desde a minha história. Um dia decidi até jogar fora o Lucas, que é meu filho mais velho. Um beijão aí, Lucas. Ele disse, não, pai, deixa esses cadernos guardados aí, porque um dia vai ser sua história. Um dia o senhor vai colocar na sua sala e o senhor vai Você lembrar. trazido o caderno. É verdade. Tem lá. Então eu tenho um lote, quem sabe no futuro eu trago, tem em Mas torno. manda umas fotos aqui pra gente Mando, colocar aqui. mando, mas quando eu chegar lá eu vou mandar mais fotos para colocar aí. E guardei, pela ideia dele, acabei guardando esse caderno e está lá até hoje. Então lá tem todas essas anotações, até o valor, pintura da máquina, valor tal, mandado para a fábrica. E aí começou, aí foi o início da Plazan. Pois é, aí que começa o jogo, como diz o Caboclo, né? Começa. Aí que o giz apita, né? Como foi esse início, né? Tu começou com uma preformadora, né? Termoformadora. Termoformadora, né? Aí tu até me mandou uma foto aqui, até me esqueci de mandar para ti, Thiago. Eu vou pedir para a gente editar depois. Deixa eu procurar aqui rapidinho. Tu começou com uma pré-formadora e uma mesa de bar. Viu, pessoal? Aqui, ó, uma mesa de bar. E tá aí, ó, tá aqui, máquina, calculadora, caneta, Tem um micrômetro aí perto. micrômetro. E esse aqui foi o teu primeiro escritório. Tem aí a foto? Não, eu mostrei aqui, vai aparecer lá. Ah, Esse aqui tá. foi teu primeiro escritório. Essa mesa é meu símbolo, né? Essa mesa é uma mesa da Brahma, uma mesa vermelha, estou até fazendo propaganda da cerveja aqui. É uma mesa de bar e foi onde tudo começou. E hoje ela é guardada, essa mesa, ela é usada, é o xodó. Então eu comecei uma termoformadora e essa mesa ficava do lado. Então era nessa mesa que era embalada as primeiras caixas do negócio há 14 anos, há 9 anos atrás. Entendi. Entendeu? Aí daí, como foi? Como foi esse processo? Porque como foi o primeiro cliente? Como foi para arrumar esse primeiro cliente aí? Eu tinha que montar uma estratégia, né? Como todo negócio, você tem que partir de uma Eu me lembro estratégia. dessa estratégia. Eu tinha que montar, pessoal, uma estratégia. Porque senão, como é que eu vou montar um negócio? Eu tinha que ter o ponto de partida. E numa dessas visitas para São Paulo, eu vi que a máquina que a gente, na época que eu comprei a primeira máquina, a gente tinha capacidade de fazer uma impressão térmica na tampa da embalagem. E eu não sabia. Quando eu comprei a máquina, eu nem sabia disso. Ah, tinha essa possibilidade na Tinha essa máquina. possibilidade. E Mas isso não é no molde? a gente põe um clichê, né, no Ah, tá. molde, e eu não sabia disso. Entendi. E eu digo, não, vou vender embalagem. Quando eu vi a possibilidade de botar um clichê, eu disse, eu vou gastar o que eu não tenho mais um pouco. E aí eu fiz um clichê, mandei fazer 4 clichês para uma tampa de uma embalagem. Fui na rede de supermercado, coloquei, peguei a logomarca dele, mandei para um design. Ele criou essa logomarca
e eu levei essa logomarca estampada no molde da embalagem. Agora tu imagina, isso há 9 anos atrás era assim, era uma coisa espetacular, né? Sem ele gastar com tinta, sem ele fazer nada, um produto termoimpresso. Até hoje, se o cliente quiser, tu Até faz hoje, se ele isso? quiser. Se tiver escala, a gente Sim. consegue fazer. A gente não consegue fazer uma caixa porque a produção da máquina é muito alta, né? Hoje são máquinas bem modernas, então você tem que ter uma escala. Mas se ele pedir uma certa quantidade, a gente desenvolve o clichê, coloca e sai a marca do cliente na embalagem. E eu apresentei isso para ele. Hum. Quando eu tirei isso de dentro da minha mochila, vamos dizer assim, né? Da cartola, que eu apresentei a embalagem, eu percebi nos olhos dele quanto brilhou os olhos dele quando ele viu a embalagem com a logomarca. Ele ainda se surpreendeu mais. Quem criou essa logomarca? Aí eu disse, foi a nossa empresa. Sem custo nenhum, eu trouxe só para te apresentar. Quer dizer, a estratégia qual foi? Eu fui além de oferecer uma embalagem. Eu já ofereci um serviço para ele, para poder encantar. E foi aí o nosso grande case de sucesso. Quando ele viu a embalagem, ele disse para tudo, como se fosse assim, entendeu? E é onde é que é até uma vitrine pra ti, né? Hoje, Não pode falar. posso falar, Pode falar. é a nossa grande rede de supermercados líder, né? Nosso Mercado Belém, que é uma empresa que eu me inspiro muito, né? O seu Oscar Rodrigues, quem me atendia na época, um amigo que é o Oscarzinho, né? Oscar Lobato. O seu Oscar, eu sou um admirador dele como referência, né? Aqui, porque a gente tem pessoas próximas, a gente tem que mirar em pessoas próximas, que a gente conhece principalmente. Porque às vezes tem pessoas distantes que a gente só vê atrás das câmeras e às vezes a gente até fica, será se é, né? E o seu Oscar é uma inspiração para todo paraense, né? O É. grupo líder foi o meu primeiro cliente, vamos colocar assim, né? Que me ajudou, o Oscarzinho, eu agradeço bastante ao Oscarzinho, ele sempre disse, ó, continua assim que você vai longe. E estou sempre atento a isso, são 9 anos, ele é um dos nossos principais clientes também, ajuda e contribui com a nossa marca Plazan, é uma empresa que fomenta o mercado, vale ressaltar muito bem que ele representa, ajuda o mercado local e as fábricas, tendo qualidade, entregando com pontualidade, tendo credibilidade, foi coisa que a gente sempre prezou, você consegue fazer Convidar também parte. o seu Oscar pra vir aqui Vamos também, lá, né? uma hora eu vou falar com o Oscarzinho, para o seu Oscar, para vir fazer parte desse É. podcast aqui, para... Deixa eu te falar, André. Agora, como foi essa experiência na fabricação? Que tu nunca tinha trabalhado com fabricação. Foi aprendizagem e em cima de aprendizagem. Todo dia. Tu começou como primeiro cliente, tem uma pré-formadora. Quantos funcionários tu tinha na época? Tu chegou a ter logo o quê? Uns 2, 3? Era assim, eu usava a camisa 10 e a faixa de capitão, entendeu? Era. Cruzava e cabeceava. Cruzava. É como todo início de negócio, né? Hum. A gente passa da hora, começa mais cedo, passa da hora. É, eu convidei o Fábio, que era meu cunhado na época. Ele foi o meu braço direito, né? Me ajudou bastante na construção desse negócio. Hoje a empresa tem 9 anos, a gente colocou junto o primeiro parafuso. Ele comprou a ideia juntamente comigo e disse: não, vamos trabalhar. E tudo que eu aprendia fora, eu passava conhecimento para ele e ele ajudava, né? Então, todo o grau de dificuldade existiu, mas a gente foi tentando buscar. E aí, cada vez que ela crescia um pouquinho, a gente contratava para diminuir o trabalho. Aumentava a produção, eu tinha que a máquina, ela tinha uma escala de produção muito grande, mas eu também, como é até hoje, né? A modernidade dela, a escala é muito grande, então hoje não se precisa de tanto funcionário. Hum. Hoje não se Caramba, precisa. passou rápido isso daí, não foi? Hoje não se precisa de tanto funcionário, né? As máquinas são bem modernas, né? Antigamente, há 9 anos atrás, as máquinas demandavam muita mão de obra. Hoje, as máquinas modernas te entregam o produto praticamente só para colocar dentro da caixa, da embalagem plástica. Eu até mandei algumas fotos aí para ti. Sim, Tem produtos vou praticamente colocar aqui. só no saco para você passar na caixa e passar a fita na caixa. Certo. Então, antigamente precisava de mais, hoje não. Hoje já te entrega um produto assim bem Embalado e bem tal. embalado, né? Entendi. Aí, daí, né, pra gente. Falta 10 minutos pra acabar. A história Queria que tá. pudesse ter Vamos mais lá. uns 15, 20, mas a gente tem que respeitar o horário aqui. Nessa hora aí, André, tu começou a fabricar, tu começou a atender, começou a embalar, né? Como tu falou, tu cruzava e cabeceava, Exatamente. tinha como é? A faixa preta de capitão, É né? a camisa 10 e a faixa. Quem Ca- diz é o Luan, meu filho É. Luan. Um beijo, Luan. Eu lembro disso. Pai, o senhor tá usando a camisa 10 e a faixa de capitão.
Pois é, aí nessa parte aí, como foi para o teu crescimento? Eu tô vendo umas fotos aqui que tu já estava investido na empresa aqui, crescendo o galpão, vai até passar aí depois. Como foi esse processo, né? Tu mesmo saía para vender, tu recrutou uma equipe de venda? É assim, diante dos colaboradores que eu tinha, tem os meus dois filhos trabalham comigo, né? O Lucas e o Luan trabalham. O Luan já tá, a Plazan vai fazer 9, o Luan tá com 8 anos já. Então é bem do início. O Luan começou bem do início. O Lucas terminou a faculdade, veio logo em seguida trabalhar com a gente. O Luan tem mais tempo. E a gente começou a dividir, né, as funções. Eu ficava muito chão de fábrica, o Luan tinha participação dele nas vendas, o Lucas tomava conta da parte administrativa e do financeiro, e a gente se dividia, um ajudava o outro. Quando não dava, dava todo mundo ir para a fábrica para embalar, quando não ajudava, precisava vir para cá, a gente se ajudava. Então foi assim que a gente foi construindo o dia a dia da. Entendi. Aí no caso, e na parte industrial, né? Porque vai aumentando as demandas. Aí conforme foi aumentando a demanda, a gente fez aquisição de outras máquinas, né? Foi capacitando pessoas, né? O que me prendia muito dentro da Plazan era o chão de fábrica. Para vocês terem uma ideia, como eu falei, 9 anos atrás, hoje ainda temos pouquíssimas fábricas aqui no estado. Imagina 9 anos atrás montar uma fábrica aqui dentro, no nosso estado. O primeiro impasse, a primeira dificuldade foi que você me perguntou aí, era mão de obra capacitada. Nós não temos não tinha aqui nem Cine, nenhuma capacitação de formadores de termoformador, capitão de extrusora, que é o formador de extrusão, de embalagem. Então você via uma dificuldade muito grande. Então eu que tinha que buscar fora de conhecimento e eu passar para eles. Então isso me prendia muito dentro da fábrica. Então eu tive que capacitar os nossos funcionários para eles poderem fazer. Hoje não, né? Hoje, com os aprendizados que teve atrás, nós começamos a fazer uma gestão melhor da empresa e capacitar líder de setores. Hoje nós temos um líder na extrusão, hoje nós temos um líder na termoformação nas máquinas, são setores diferentes. Nós temos a parte de embalagem, uma pessoa responsável pela entrega dos pedidos, o que está faltando, o que não está faltando, o que tem para fabricar. Então a gente fabrica a nossa própria matéria-prima. Então, para vocês terem ideia, cada molde, cada tipo de embalagem tem tamanho diferente, micro diferente e base de cor diferente. Então, você tem que colocar isso tudo dentro de um só negócio, que não é fácil, né? É, E fazer esse negócio funcionar. Então, fabricar a indústria é bem complicado. E a gente foi trabalhando no dia a dia e buscando conhecimento, gestão, ajuda de fora, né? E você tem que perguntar, né? Você tem que ter humildade para buscar conhecimento. Eu acho que você tem que ir atrás disso, entendeu? Se o que você não sabe, pergunte, deixa eu entendeu? te perguntar outra coisa, eu vou te perguntar. Hoje tu tá com quantos funcionários? Hoje, como eu falei, além dos meus dois filhos que trabalham comigo, né, na gestão principal da empresa, a gente tem aproximadamente um pouco mais de 50 funcionários diretos. Fora os indiretos, né? Fora os indiretos, que se geralmente final do ano, próximo auxílio, a gente faz uma contratação temporária, né? E lembrar que hoje as máquinas, elas são bem modernas e elas praticamente deixam o produto já quase acabado, né? Certo. Então, com a aquisição de várias máquinas, você acaba, mas a gente chega aí no final do ano aí com quase 80 e poucos funcionários de outubro a dezembro. É que Olha, nem lojas de roupa, olha só o que o departamento. empreendedorismo faz, né? Ele ajuda as outras pessoas, gera emprego para a comunidade, né? Então, não é só 50 funcionários que tu tem, são 150 pessoas, porque indiretamente, geralmente são 50 famílias, não é isso? Exatamente, Então, esse é o prazer de empreender, né? com certeza. André, me fala aqui de todo esse processo aí, desde a tua infância, que teus 18 anos, quer dizer que tu começou a vender o produto de computador, aí vendeu calcinha, aí teve bar, aí foi corretor, Ah, né? Aí trabalhou em empresa de panificação, montou a central do padeiro, hoje da Plazan. Qual foi a maior dificuldade que tu passou de todo esse processo que tu considera que tu passou na tua vida? a maior dificuldade globalizando tudo, Tudo, tô globalizando tudo. cara, eu acho que até eu entender que a gestão era o ponto principal do negócio. Enquanto eu não, em 2023, apesar dos erros das outras, eu achava que eu já sabia, com os erros que eu aprendi lá,
Eu já sabia, eu era muito sou assim, eu tenho uma expertise em matemática, eu gosto de brincar com números, né, então fazer cálculos eu não tenho dificuldade, mas mesmo assim eu achava que eu fazia umas continhas rápidas ali, comprei por tanto, vendi por tanto, deu lucro de tanto, deu para pagar, vamos continuar. Mas é a falta de gestão e planejamento. Quando eu aprendi que isso não pode estar fora do negócio, eu sempre estava mais para trás. Então, a minha grande dificuldade hoje em todos os negócios, a dica que eu deixo para quem quer empreender, para quem quer começar o negócio ou estar no negócio, você não vende, eu não vendo embalagem. O nosso negócio não é embalagem. Como o negócio de uma padaria não é o pão, como o negócio de uma borracharia não é o pneu. Todo negócio é gestão. Quando você entender que você tem que começar com a gestão para depois fazer o negócio, aí você já começa bem à frente. Então, a dica que eu deixo para quem está começando, para quem já está no negócio, quem está com dificuldade no seu negócio, coloque tudo planilhado em cima da sua mesa, faça a gestão, tente diminuir a grande dificuldade também nossa é diminuir os desperdícios, né? Então, como se fala assim, você aumenta R$ 1 no faturamento, você aumenta, se for um faturamento de R$ 100, você aumenta R$ 10 na venda, você aumentou 10%. Só que dentro desses 10% ele não é lucro, ele é um percentual, você vai tirar o lucro disso aí que vai dar em torno aí na indústria entre 4 a 12%, vai ficar desses R$ 10 em torno de 1,40, mais ou menos. Quando você corta despesa e desperdício, se você corta R$ 10 na sua despesa, esses R$ 10 é lucro, ele vira lucro. Então, quando você faz a gestão, você começa a entender isso. E foi a partir daí que a gente conseguiu ter um crescimento exponencial na gestão, de conseguir facilitar mais o negócio. Então, o grande grau de dificuldade é quando eu não entendia que gestão fazia parte do negócio. Que era o primeiro negócio era a gestão, depois o negócio era a embalagem. Que foi esse ano de Foi em dezembro, foi 2023. em dezembro de 2022. 2022 que tu Foi. teve essa Essa leitura, essa né? leitura. Foi dezembro de 2022. Então, eu comecei a colocar em prática em 2020, em 23 para frente. Entendi, entendi. Agora vou fazer uma pergunta mais pessoal para tu. Tu acha que nesse processo tu na tua espiritualidade, né? Uhum. Tu acredita em Deus, tu tem fé? Como foi? Tu acha que tu teve ajuda de Deus? Teve fé? Eu não só acho, como eu tenho certeza. Hum, No meu WhatsApp lá tá escrito lá embaixo assim, sem Deus nem tente, né? Nem comece. Então já começa por aí, a fé, né? A crença em Deus, que Ele é o nosso Pai, né? Então, isso eu venho desde pequeno, vem de formação da família, né? A espiritualidade, a fé, a crença, o acordar, o despertar. Se não for com ele, nem saia de casa, entendeu? Então, ele me ajuda muito, muito nisso aí. Eu peço diariamente força para ele, para me ajudar a conduzir a empresa. Como tu falaste, não são só 50 pessoas, né? São 150 pessoas dentro de um negócio. Então, a gente pede pelos funcionários, pede pela empresa, que trabalhar com indústria tem acidentes, então eu peço todo dia que nos livre de acidente, né? A gente trabalha com máquina, então qualquer falta de atenção pode gerar um problema. Então, se não for com Deus, nem comece seu dia. bacana, cara. E tu acha que nesse processo da tua carreira, tua inteligência emocional, né? Hum. Tu acha que fez diferença? Tu acha que faz diferença? Porque pro empreendedor, geralmente o cara desiste na primeira, assim, se ele não tem, como diz o ditado, culhão, né? Aham, Que o pessoal fala, né? aham. Tu acha que faz diferença? Tu tem uma inteligência emocional que tu possa suportar, assim, que tu possa enfrentar? Porque vem problema daqui, vem problema de lá. A empresário é assim, tu tá trabalhando aqui e de repente o caboclo se acidentou, que Deus o livre. Depois foi uma conta errada que tu fez, o cliente está reclamando, aí vem de todo local, aí tu tem Vem que aprender a barulho, né? gerenciar. O barulho não vem só das máquinas, né? O Isso, barulho vem de todo local. É a isso. chamada a perturbação de todo o negócio, né? Eu vou fazer como eu falei do Flávio Augusto no início, para quem não conhece, conheça Paulo Vieira, Hum, né? Ele, ele é um cara que faz a inteligência emocional de muitas pessoas, né? Tem um, um projeto que é o CIS. Já estudei bastante, ainda não tive a oportunidade de ir presencial,
mas a gente busca hoje na ferramenta, como você falou, é uma TV, a internet hoje é uma TV, e é muito importante ter a inteligência emocional. Ela tem que fazer parte do seu negócio, porque se você não tiver inteligência emocional, na hora você perde o controle, e o gestor, ele não pode perder o controle. Eu não vou dizer que ele não vai se abalar, não vou dizer que ele não vai se perturbar, não vou dizer que ele não tem sensibilidade, que é fácil, entendeu? Você tem que ser um pouco casca grossa. Então você tem que absorver o problema, principalmente não explanar esse problema na hora. Você se recolhe, você você busca as soluções. Então quem é gestor, quem quer ser empreendedor, o ponto principal é buscar trabalhar em cima de soluções. Problema todo mundo tem. O que faz o diferencial de uma pessoa, ser diferente de um outro gestor, é como você vai encontrar a solução. Então você tem que ter essa inteligência, é fundamental para lhe responder, é básico, ela tem que estar do lado como você tem que ter a calculadora e a caneta e o papel de anotação, inteligência emocional. Entendi, bacana. E antes da gente finalizar aqui, né, a Comercial dos Plásticos é a patrocinadora desse podcast, viu, pessoal? Eu não poderia deixar de falar para vocês aqui, porque é ela que patrocina esse podcast. Eu peço para vocês curtirem aqui esse canal, porque quando você curte, você ajuda a compartilhar esse conhecimento, compartilhar esse conteúdo para mais pessoas. E mais pessoas vão ver esse conteúdo, principalmente você que está começando um negócio, você empreendedor, você ouvinte, você que quer montar um negócio, curte, comente e compartilhe. O que a Dos Plástico fez? Ajuda? É parceira? Eu ia O que é que ela tá chegar nessa história aí? a do plástico, hoje nós somos, bem próximos, eu e James, pessoal. Congregamos na mesma igreja, temos uma vida bem próxima em relação, né? Somos amigos. E isso veio se formando ao longo de um tempo. A credibilidade, a confiança, né? Ninguém abre as portas da sua casa se você não tiver confiança nas outras pessoas. Eu tenho a agradecer a Comercial dos Plásticos, ela fez. Hoje nós somos parceiros, nós temos uma venda mensal, ela faz parte do nosso faturamento. Eu só tenho a agradecer a Comércio dos Plásticos por ajudar, é uma empresa também que fomenta o mercado local, que ajuda os pequenos. Se você for nas lojas, inaugurou recentemente uma na 15 de novembro, se você for nas lojas e prestar atenção nas prateleiras, você vai encontrar muito produto local. Então isso é importante fomentar o nosso comércio. Os pequenos, né, o pequeno varejo, o pequeno comerciante, ele compra em grandes quantidades para poder ter um preço para você que é do varejo, conseguir comprar e revender um produto numa localidade mais afastada. E ela, para gente, é um parceiro de grande profundidade no nosso faturamento. Abriu as portas e trouxe a marca Plazan e divulga até hoje. Eu só tenho a agradecer a Comercial dos Plásticos por isso. Isso aí. Para a gente finalizar aqui, André, deixa uma mensagem pro público que tá ouvindo a gente. Tá ouvindo? Não, tá vendo, desculpa. Tá vendo, né? A mensagem que eu tenho são várias, né? Eu sempre, se for deixar para falar, a gente vai falar. Mas a primeira coisa que eu tenho que dizer para vocês é a humildade. Seja humilde, pergunte, faça da cadeira da humildade um local de aprendizado, né? Com a humildade você aprende, você pergunta, você busca conhecimentos, porque a gente precisa de todo mundo para aprender, né? A gente começa desde quando acorda até, então a gente precisa desse trajeto, a gente encontra pessoas e às vezes no improvável a gente descobre uma fortuna que é uma informação, né? A outra é saiba para onde você está indo, qual o caminho. Trilhe primeiro esse caminho, saiba onde você quer chegar. Aonde quando você descobrir aonde você quer chegar, é o principal foco que você quer ter. Como eu falei, eu me mirei em alguém, eu tive uma referência, eu tenho uma referência até hoje. Então isso vai encurtar a sua trajetória, aonde você quer. Foque na sua rota. Crie a sua rota para você chegar no destino. Esse é o ponto, para mim, principal. E para finalizar são os princípios. Você tem que ter princípios. Princípios é base. Não negocie seus princípios, que se você negociar seus princípios, você está fazendo um negócio errado. Esse negócio não vai dar certo. É isso Essa aí, que é a cara. base. Olha, muito obrigado, viu, André? Obrigado aí por ter Tranquilo, vindo aqui. tranquilo. Pessoal, quero agradecer a vocês. Até o próximo episódio e tchau! Valeu, galera.